Você não está vendo, mas seu corpo está cheio de larvinha. Está cheio de bicho, de verme andando. Os órgãos estão parando. Sabendo-se que todos nós viemos de Deus e que somos um só, abrigando o potencial infinito, criativo, por causa da centelha divina que nos foi dada. Somos pura energia. Todo o universo é pura energia. E é necessário entender esses parâmetros, porque tudo o que se há de visível e não visível está em comprimentos de ondas variadas, embora seja uma única onda contendo todas as informações. Compreensível? Como funciona? O que sai da minha boca é onda. Esse celular qual eu estou gravando esse vídeo é onda. E os ouvidos que você está utilizando para escutar essa mensagem também são onda. E você só consegue escutar o que eu estou dizendo porque o seu ouvido tem as mesmas propriedades quânticas da voz que estou emitindo. Porque se a frequência da minha voz estivesse em um volume inaudível, seu ouvido não seria capaz de captá-la. Assim também somos nós por inteiro. Você só consegue se conectar e escutar aquilo com o qual você já está habituado e já está construindo. Se você deseja escutar a voz de Deus, é necessário que você construa uma conexão, porque não adianta querer escutar algo que está em uma frequência que eu não tenho ainda a capacidade de escutar. Então vai acontecer uma frustração, vou achar que ele não está me ouvindo, está falando o tempo todo, Deus está falando toda hora, e a gente que não está escutando. Tudo bem, gente? Agora, como somos todos energia, vamos desmistificar algumas coisas. E durante o processo de desmistificação, muitos de vocês não vão gostar de mim mais, vão ficar com raiva, porque eu vou externar muitas sombras, eu vou colocar para fora muita coisa que está aí dentro, que é para tratar, mas se eu não jogar a responsabilidade para vocês, vocês vão continuar jogando para as pessoas e para Deus e tendo vidas infelizes e futuros infelizes para o seu espírito, tá? Como vocês são energia, todos somos. Toda vez que você sente algo no seu coração, isso é expresso em um comprimento de onda, uma única onda interconectada que vai, reverbera e volta. É assim que se faz em magia negra. Liberam uma onda negativa visando destruir uma pessoa, só que o que acontece? Essa onda ela volta de novo para aquele que a enviou. Não porque Deus quis punir ou por nada disso, é porque realmente é uma constante universal, a lei do retorno. Muitas religiões não vão acreditar, principalmente as da vertente protestante ou católica, mas existe karma sim, e isso é físico. É ação e reação, a lei da semeadura, como é dito na Bíblia. Então nós temos base suficiente e científica para compreender que o que Salomão disse, quando falou assim, como o homem se vê no seu espírito, assim ele é. Salomão estava sendo certo, precisamente certo. Porque realmente a forma como você se vê, você é. Embora o seu corpo físico não seja tão fluídico e tão maleável quanto o seu corpo espiritual, ele vai sofrer todas as consequências positivas e negativas do que você está abrigando dentro de você. Então não importa o que as pessoas têm
trazido para você. É claro que muitas pessoas podem fazer mal umas para as outras, isso é crime cósmico, isso é crime, não entra no céu assim, tá? Não entra no reino de Deus. Só de desejar o mal para alguém, você já está bloqueando a sua entrada. Você está bloqueando a sua vida. Então o que a gente faz? Tira tudo que é de ruim de dentro da gente. Abandona as más práticas, abandona a inveja, abandona a maldade, abandona tudo que é de ruim e começa a buscar as coisas de Deus. Porque Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não tem problema nenhum em acrescentar nada à sua vida. Mas enquanto você for mimizento, pirracento, cheio de paixões, cheio de maldade, birrento, mimado, não vai rolar. Não vai rolar porque eu não dou presente para minha filha mimada. Se ela ficar de pirraça, ela não ganha nada. Então, você está achando que é quem para chegar para Deus e exigir alguma coisa, sendo que você não tem o mínimo. Não tem domínio próprio. Não tenta. Olha que o problema aqui não é ter, é tentar. 7, 8, 9 bilhões de pessoas, eu não sei quantas pessoas tem no planeta atualmente. Todas elas com o mesmo perfil psicológico doente. Cheias de vícios, paixões, pensamentos doentes. E aí o que acontece? Vamos lá, vamos voltar para Salomão. Ele não falou que como o homem se vê no espírito assim ele é. Salomão estava falando de uma forma bem simples que você é energia é maleável, e a energia sendo maleável, ela consegue tomar forma e exalar, emanar suas criações. Ou seja, se os seus olhos forem bons, muito bom, seu corpo vai ser iluminado, mas se os seus olhos forem trevas, quão grandes serão as trevas? Se eu só contemplo, só presto atenção nas coisas ruins, se eu só reclamo, se eu só falo mal das pessoas, se eu só fofoco, difamo, faço tudo de ruim, por que será que eu me sinto tão triste? Vamos lá voltar para o que Salomão vai responder? Salomão vai responder assim: ué, meu filho, se o seu corpo espiritual é maleável, você está se deformando, você está se deformando. E aí por fora tá todo bonitão, toda bonitona. Mas aí tá com depressão. Tá triste, tá mal, tá querendo se matar. É claro, já tá se matando. Tá se matando em vida. E aí o que acontece? Presta bem atenção. Tudo é energia, correto? Agora o conhecimento vai ficar um pouquinho mais avançado, mas eu acredito que vocês vão pegar. Tudo bem? Se estiver entendendo, comenta aqui para mim, tá bom? Como nós somos energia, tudo é uma única onda que emana do Criador. O Criador é só luz, é só amor. Essa luz ela tem uma faixa, um comprimento de onda. Quando você começa a regredir na consciência de ser um com o Criador, a velocidade da emissão dessa luz diminui no seu corpo espiritual. Então ele começa a parar de liberar luz e a vibração fica mais lenta, diminuindo assim os processos fisiológicos naturais do teu corpo perispirítico ou fluídico, como chamam em algumas tradições. Então, como que a gente faz? Como é que eu vou lidar com uma pessoa que está doente? Vai para o hospital, não tem nada, mas está depressiva, está anêmica, está triste, o cara está mal, o cara não consegue se levantar para escovar o dente, o cara não para de sentir dor. Dor da onde? Do espírito. Dor no espírito. Por quê? Porque ele está tendo falência múltipla dos órgãos espirituais. O corpo perispiritual, o corpo fluídico dele está se dissolvendo. Ele está perdendo a forma, está ficando disforme. Por quê? Porque os pensamentos dele são: eu não deveria existir, eu sou péssimo, minha vida é horrível, minha saúde é uma bosta, por que eu sou tão triste? Por que tudo dá errado pra mim? E tudo... Aí ele vê um coach na internet e o coach fala assim: tenha pensamentos positivos. Aí ele vai lá e tenta. Tenta. 1 dia, 2 dias. Parou. 1 dia, 2 dias. Ah, não tá dando certo não. É claro. 50 anos se deformando, começa a fazer uma cirurgia, um tratamento e para no 2º dia. Todas as formas e criações espirituais, mentais,
que esse corpo fluídico emanou ao longo dos anos ainda está cercado dele. O corpo está cheio de larvinha. Você não está vendo, mas seu corpo está cheio de larvinha. Está cheio de bicho, de verme andando. Os órgãos estão parando. Os centros de energia do teu corpo não estão conseguindo liberar energia para funcionar teu estômago, teu rim. Aí tu vai para o hospital com problema de rim do nada. Por quê? Porque teu corpo espiritual, o teu rim espiritual parou. Aí o teu rim físico para também. Teu centro de energia não está bombeando mais, está bloqueado, porque é muita mágoa. É muito querer estar certo. Patético. Infantil. Até quando, meus filhos? Agora imagina um planeta inteiro de pessoas assim. Cria uma nuvem densa em volta do planeta inteiro. É brincadeira isso, né? E aí como é que vai ser feliz num lugar desse? Todo mundo é doido, todo mundo é doente. O que a gente faz? Como é que quebra essa maldição? Fazendo o bem. Fazendo o bem primeiro para você. Entregando sua vida a Deus. Reconhecendo o Cristo que te habita. Depois disso, fazendo o bem para o seu irmão. Automaticamente, essa bondade, essa conexão com Deus vai fazer com que as moléculas do seu perispírito comecem a vibrar mais rápido. Então a luz começa a quebrar a antimatéria, essa coisa viscosa que fica no seu corpo espiritual, começa a ser quebrada, e aí começa a ter uma cura. E você não sabe nem de onde está vindo a cura. Por que você está se sentindo tão feliz quando ajuda as pessoas? Por que será, hein? Porque essa é a sua natureza. Esse é o seu corpo espiritual se alinhando. É a forma de ser feliz. Mas você não quer isso, não. É bem melhor cumprir os 10 mandamentos e ir pregar para um monte de crente. Ou ir pregar para um monte de católico. Ou para um monte de espírita. Ou para um monte de umbandista. Segue a sua religião. Só isso mesmo, né? Vai seguindo a sua religião. E deixa Deus de lado, porque é o que tem sido feito a vida inteira. Todo mundo segue a religião e deixa Deus de lado. Porque se a religião tivesse dando certo, se tivesse dando certo, o mundo já estaria diferente. Porque o que tem de igreja, de centro religioso de todo tipo, que tenta passar uma mensagem positiva e o mundo não muda nada, puxa vida, hein? É dinheiro jogado fora. Porque o que deveria ser e o que está sendo agora, meu Deus, dá pena. Dá pena. Então o que vai acontecer? Deus vai tirar a religião e falar: acabou a baderna, eu vou colocar ordem aqui. A partir de hoje, eu sou a religião. Deus. Eu, Deus. Não está dando certo. As criancinhas não estão aprendendo. Mas eu não consigo viver sem minha igreja. Eu não consigo viver sem o meu centro espiritual, de tal religião, de tal que eu sinto muito. Então você não vai conseguir viver na nova terra que Deus tem preparado. Não vai ficar aqui. Não vai subir. Não vai entrar na Nova Jerusalém. Porque lá só entra quem é um com Deus. E quem é um com Deus não precisa de religião. Religião é feita para criança que tá doente, para quem precisa de leitinho. Vocês estão crescendo. Vamos crescer? Então como é que eu faço com esse tipo de gente? Tem que ser tratado? Tem que ser tratado. Uma pessoa consegue se auto-obsediar, ou seja, ela é o próprio espírito obsessor que está se obcecando. Porque ela se tortura em espírito e aí atribui isso aos espíritos malignos, né? Aos demônios, como se diz. Mas, na verdade, é ela mesma que está iniciando o processo. E aí o que acontece? Quando o urubu sente o cheiro da carniça, a festa está feita. Então a pessoa começa o processo de auto-obsessão e vem os outros espíritos malignos externos e terminam o serviço. Levam você, só acabam quando te levam para o abismo. Acaba não, né? Continua lá. 10 mil, 30 mil anos, não sei quanto tempo vai ser na mão deles, depois na mão de outros, não sei como é que vai ser. Mas não vai ser legal. Então, por compatibilidade, você vai atrair espíritos do seu nível vibratório. Tá bom? Quer que sejam pessoas ou espíritos malignos ou da parte de Deus. Você escolhe. Como se faz isso?
cultivando pensamentos positivos, meditando na lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo não como a ti mesmo, porque você pode muito bem se odiar. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como Jesus amou. Porque ninguém ama mais do que um cara que dá a vida pelos seus próprios amigos. Ninguém ama mais que esse cara. E você precisa desse amor. É esse amor que te cura. É esse amor que transforma a sua doença. Esse amor que tira você do cativeiro, cara. Mas se tiver gostosinho aí, com essa arrogância, não tem problema não. Pode ficar desse jeito aí. Eu creio que um dia Deus vai te tocar. Tá tentando agora, né? Será que Ele vai conseguir? Ó, tá batendo na porta. Jesus está querendo entrar. Jesus quer entrar na sua casa. Será que você está dando espaço para Jesus trabalhar na sua vida? Ou será que você gosta muito de falar de Jesus? Vamos lá. Vamos falar de Jesus, né? Vamos falar só dele. Vamos contar as historinhas que aconteceram, historinha. Então, quando vem alguém que começa a falar, não das historinhas, mas do que ele estava querendo dizer com as historinhas, alguém fala, falso profeta, anticristo. Ué? Não quer ensinamento? Quantos aqui querem Deus? Não, mas aí, se Deus não for de acordo com a minha religião, eu não quero Deus, não. Não, se Deus me contrariar, eu não quero Deus, não. Não, se Deus me fizer mudar, eu também não quero Deus. Porque se esse cara que está falando comigo agora nesse vídeo, está falando de Deus de verdade, e Deus foi esse cara aí que eu tenho que ser, que eu tenho que amar, aí não vai ter como, pô, porque eu não posso, eu sou muito orgulhoso. Doença. Doença do espírito. Hoje, você tem a oportunidade. Até quando você vai rejeitar a Deus? Está na hora de se render. Você pode. Vamos lá. Abandone a depressão. Abandone os pensamentos negativos. Abandone. Faça força. Você tem. Você escolhe. Nenhum demônio, nenhum espírito das trevas tem o poder de te levar a algo que você não quer. Você pode. É difícil, mas você pode. Sabe o que acontece quando uma pessoa escolhe a Deus? Todo o reino do inferno fica de olho nela. Sabe quando você sai da Matrix? Toda a Matrix vem em cima de você. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo ontem. Numa festinha de criança. Ambiente muito legal. Muito bacana. Mas ainda assim, Matrix. Todas as pessoas, sem motivo nenhum, lidavam muito bem com todas as outras, mas me olhavam como se eu fosse um inimigo. Me olhavam como se eu fosse alguém perigoso. Me olhavam com ódio. Quando você está dentro da Matrix, você faz parte do sistema e eles te tratam normal. Quando você está querendo sair da Matrix, eles te tratam muito bem, eles te oferecem tudo para você não sair. Só que o problema é que quando você sai, meu amigo, aí você vai ser odiado por todo mundo. Até pelas pessoas de dentro da sua casa. Ué, fulano não gostava de brigar? Por que não briga mais? Fulano não gostava de fofocar? Por que não fofoca mais? Não estou gostando dele não estou gostando não. E o Espírito de Deus também não está gostando dessas suas atitudes. Você sabia que quando você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo? É incrível, né? Você é inimigo das pessoas pelas quais você veio salvar. Você veio ajudar elas. Mas para elas você é inimigo. E elas vão fazer todo o possível para te destruir. Se não fosse por Deus, te matariam. Como se encerra um processo de auto-obsessão? Muito simples. Comece o processo de auto-amor. Comece o processo de autotransformação, uma reforma íntima.